Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Boa tarde, começa agora mais um Saúde em Pauta Online. Agora sim, começando Saúde em Pauta Online, hoje nós vamos falar sobre amamentação e a importância do leite materno. Então você, internauta que está ligado, eu já estou aqui no chat da UTV, pode mandar suas sugestões, as mamães aí de plantão, as mulheres que estão grávidas, que conhecem alguém, pode enviar a sua dúvida. O doutor hoje, Agenor de Freitas Luiz Júnior, ele é pediatra do Hospital Santa Catarina, especialista em aleitamento materno, está aqui para esclarecer as dúvidas. Boa tarde, doutora Agenor. Boa tarde, estamos aqui. Boa tarde, telespectadores, internautas, e mandem suas questões para a gente poder tentar trocar algumas ideias, que acho que é interessante para a gente poder chegar a algumas conclusões importantes. Sem dúvida alguma. Aliás, falando do aleitamento materno, não é, doutor? Vamos falar aqui sobre a preparação das mamas, os cuidados e os benefícios que esse alimento traz para o bebê. E segundo o Ministério da Saúde, ele recomenda que se faça o uso exclusivo do leite materno para o bebê até os 6 meses de idade, sem sequer oferecer o consumo de água para o bebê, não é isso? Então, assim, o que torna o leite materno tão especial, doutora Genor? Bom, o leite materno ele foi desenvolvido ao longo de milhares de anos da espécie para fornecer o alimento saudável para os nossos filhos. Então, cada mamífero tem um leite especial para a sua cria. Então, não é diferente no caso do humano, da mulher. Então, ela tem um leite especial que foi desenvolvido para esse bebê, para dar o melhor alimento para ele em termos nutricionais, quantidades de proteína, de carboidratos, de gorduras adequadas para o crescimento do bebê e que não interfira na parte imunológica dele. Então, a criança tem uma questão de saudável. E esse leite produz uma flora intestinal saudável para o bebê, impedindo que tenham alterações gastrointestinais, que é uma coisa muito importante na nossa espécie. Talvez, onde tem o saneamento básico adequado, poucas crianças têm alterações, mas qualquer local que tem um saneamento básico inadequado, as diarreias são um grande fator de mortalidade. Nesses casos, a proteção do leite materno é extremamente benéfica. Outra questão importante é o tipo de proteína que você tem. Você tem as proteínas especiais que não causam alergia para o bebê. Quando você usa uma fórmula, um leite de vaca, que é o mais comum da nossa utilização, ou cabra, ou mesmo soja, existem proteínas diferentes que podem causar alergia no bebê. Ele faz uma reação contra essa proteína, contra um anticorpo contra a proteína, e tem alterações gastrointestinais importantes. Isso leva a alterações de mucosa intestinal, leva a sangramento, leva posteriormente nutrição para esse bebê, né? E de fato, alguns casos bastante graves em termos de alergias e reações alérgicas nesses bebês. Então isso dá uma proteção. O leite materno protege o bebê dessas alterações. Isso é bastante comum no começo da vida, quando o nosso intestino ainda não está preparado para se defender do nosso ambiente, porque há um equilíbrio entre a flora intestinal que nós temos e as bactérias do ambiente, né? Se você tem bactérias patogênicas no intestino, você está em risco de fazer uma infecção, elas penetrarem na sua mucosa intestinal, penetrarem, circularem e causarem infecção. Quando você tem uma flora adequada para o bebê, quer dizer, para o humano, e que não tem essas bactérias patogênicas, ela protege. Então, o leite materno tem fatores que desenvolvem uma flora que a gente chama de flora bífida, que é uma flora bacteriana que não permite que as bactérias patogênicas, que são basicamente do grupo das coli, das Escherichia coli, que vai provocar as diarreias no bebê.
Então você protege o bebê. Isso é extremamente importante. Extremamente, é fundamental, então, né? Exatamente. Inclusive, o doutor abordou aqui algumas doenças, como alergias, já ouvi dizer que asma também pode ser, e outras também, já ouvi dizer de hipertensão, diabetes, inclusive câncer no futuro, e também evitar um futuro adulto obeso. O caso do aleitamento materno, é isso mesmo, doutor? É isso mesmo, porque você tem um leite adequado para esse bebê, e a questão da hipertensão, da obesidade. Quando no leite materno existe colesterol nele. Esse colesterol ele acaba modulando a função hepática desse bebê. Então ele vai saber no futuro trabalhar com colesterol. Não é o excesso, a quantidade adequada. Todo mundo precisa da molécula colesterol para o desenvolvimento, para a produção de hormônios e mediadores químicos do organismo. Ele tem uma quantidade adequada para o bebê e ele vai aprender a trabalhar com isso. Se eu tirar totalmente essa molécula, ele vai ter que sintetizar, porque todos os humanos existe colesterol no nosso organismo. Só que o problema é o excesso, né? A quantidade de excesso em locais inadequados. Quando ele se deposita nas nossas artérias, ele vai produzir lesões ateromatosas que vai levar alterações nossas importantes. Quando ele a gordura se deposita no fígado, ele vai levar alterações linfáticas. Então isso vai prejudicar o nosso metabolismo. Quando você tem uma dieta equilibrada, que atualmente sim, a gente fala, pode comer tudo? Pode, é o adulto, tudo. Só que você tem que ter uma dieta equilibrada. Por quê? Se você vai muito ao excesso de um determinado nutriente, você vai ter prejuízo. O leite materno foi desenhado para suprir todas as necessidades do bebê. Então, esse período de amamentação ele é adequado para isso. Outra coisa, você tem a questão de a interação com proteínas heterólogas, pode levar a alteração do sistema imune da criança. Então, ele vai reconhecer moléculas estranhas e quando cai em circulação, ele vai reagir contra. Então, são questão de alérgicas. A questão de outros alimentos, outras alterações, em termos de câncer, estão relacionados muito com o sistema imune também. Você tem um sistema imune com desenvolvimento inadequado, ele pode deixar passar coisas que normalmente ele atacaria e destruiria. Porque nós estamos constantemente desenvolvendo células alteradas em que nosso sistema imune está destruindo, está tirando. Então, nós estamos potencialmente desenvolvendo células alteradas e nosso sistema imune vai lá e capta e destrói essas células. Quando ele não é possível fazer isso, ele tem alterações que vai comprometer esse desenvolvimento dele, então há uma facilidade para o desenvolvimento de cânceres, de modo geral. Tá? E a gente sabe que as crianças amamentadas têm um índice de linfomas, leucemias menor que as crianças não amamentadas. É uma questão estatística, tá? de pesquisa. Outra questão do diabetes. Diabetes, quando você entra em contato com outras proteínas, pode levar a alteração no pâncreas, que vai alterar o funcionamento das células pancreáticas. Então, você pode ter desenvolvimento de diabetes. Então, crianças amamentadas, em relação às não amamentadas que usaram fórmulas, quem usa fórmula tem um risco muito maior, pelo menos 2 a 3 vezes maior, de desenvolver diabetes na infância. Existe o diabetes que desenvolve na idade adulta, que é o diabetes tipo 2, que são dos obesos, né? Do distúrbio metabólico. Mas o diabetes tipo 1, que é a alteração das células de pancreas que produzem insulina, essas é bastante grave, porque normalmente essas crianças acabam tendo necessidade de uso de insulina injetável posteriormente. As amamentadas têm um risco menor que as não amamentadas. Então, é uma vantagem extremamente grande. Agora, quanto maior o tempo de amamentação, esse risco diminui. Então, você tem uma amamentação de alguns meses, 2, 3, 4 meses. Tá, bom, se a mãe conseguir amamentar esse período, excelente, parabéns. Agora, se ela conseguir 6 meses exclusivo, muito melhor. Se ela manter a amamentação complementada até 1 ano, 2 anos, melhor ainda. Então, era essa questão que eu ia colocar agora, porque existe um tempo mínimo, acredito que seja recomendado pelo Ministério da Saúde, que são 6 meses, para que a criança tenha aí nesse período a capacidade de absorver
nessas questões imunológicas, enfim. Agora, existe um período máximo, ou a partir de determinado momento aquele leite já não é tão, não agrega tanto para a criança, doutor? Olha, a gente trabalha com o leite, esses primeiros 6 meses são bastante importantes, porque você vai trabalhar a questão da formação do sistema imunológico. O intestino da gente, de modo geral, é um grande órgão imunológico, né? Porque tudo que a gente entra em contato, acaba caindo nessa parte intestinal, que é o meio externo, que a gente considera o meio externo, e ele vai desenvolver anticorpos, vai desenvolver células de defesas contra essas coisas que entraram em contato com ele. Sim. O leite materno está prevenindo, está mediando, ajudando a fazer a mediação desses contatos, das substâncias internas, bactérias que entram em contato. A gente sabe que no começo da vida, esse sistema ele é bastante sensível a essas variações. Então, se eu introduzir substâncias muito diferentes, ele pode reagir de forma inadequada. Então, eu vou maturar o sistema imunológico. Então, por isso que a gente fala em termos dos 6 meses. E, posteriormente, o que acontece depois desses 6 meses? A densidade calórica do leite, ainda quando a criança cresceu bastante, a densidade calórica do leite não consegue mais fornecer todo o nutriente que ela precisa. Então, neste momento, há a introdução de outros alimentos, certo, que a gente vai começar com outros alimentos. E vai manter aleitamento materno, né? Isso aí vamos em frente ao longo do período dele. Então, a gente vai fazer um cálculo. Temos de que a gente calcula que, em média, uma criança em torno de 1 ano, de 1 a 2 anos, vai receber em torno de 500 ml de leite por dia, que é o volume básico seria que eles tomariam, tá? Se estivesse mamando no peito ou estivesse tomando outro leite, tá? Então, 500 ml. Eu posso dizer que 500 ml me dá em torno de 30% da necessidade proteica desse bebê. Me dá em torno de 40% da necessidade energética do bebê. E ele me dá também uma coisa importante, em torno de 95% da necessidade de vitamina C que esse bebê tem. Então, eu não posso falar que isso não é importante. É um alimento importante. Se eu for ver qualquer produto no supermercado, eu vou ver lá densidade calórica, quantidade de energia, quanto que ele vai dar, necessidade diária que eu vou precisar do alimento, vitaminas. Então, esse leite é um produto bom para ele. Só que ele vai precisar de algo mais para complementar a necessidade dele. Sim. Isso é fundamental. Então, é preciso introduzir? É preciso. Tem uma outra coisa importante. O segmento desses bebês. Eu tenho que seguir esses bebês com pesagem, orientação da mãe, orientação da mamada, durante todo esse período. Porque, eventualmente, existem os casos fora da curva. Aqueles casos que não se desenvolvem bem, que eles estão precisando ou cresceram acima do esperado e começam a ter dificuldade de crescer mais pela ingesta que eles têm. Então, nesses casos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que introduzir alguma coisa. Se eu não conseguir aumentar o volume do leite materno até os 6 meses, às vezes eu preciso introduzir um pouquinho mais cedo algum outro complemento, né? Então, esse período, assim, a gente fala até 6 meses, mas você tem uma taxinha lá que alguns um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, você vai introduzir os alimentos. Tá. Outra coisa importantíssima dessa introdução é que a formação do paladar da criança. Por quê? Se eu não introduzo nada para ele, ou introduzo uma dieta muito, como que eu falo, insonsa, uma difícil, ele não vai ter vontade de experimentar outras coisas. Nesse período, em volta de 6 meses, a criança está sentando, né? Sentando, ela tem outra posição em relação ao mundo. E aí, nesta fase, ela começa a ver os pais se alimentando, a ver alimento, porque na fase que ela está deitada, ela não está vendo, mas quando ela senta, ela já está vendo uma outra visão do mundo. E ela, muitas vezes, ela vê o alimento e ela vai querer entrar em contato, vai querer experimentar. É a fase de experimentação. Tanto é que a criança nessa fase tenta colocar tudo na boca. Certo. E a gente aproveita isso para poder introduzir os alimentos para ela. Porque apresenta os alimentos. Porque, outra coisa, se eu demorar muito para apresentar os alimentos, o que acontece? Ela pode não se interessar por eles e vai ter uma monotonia alimentar posterior. É importante nos períodos de 6 meses, quando ele já está com esse relacionamento, a bebê começar a aprender a comer outras coisas. Então está tudo é fisiológico isso.
Por isso que a gente é importante. Entendi. Agora uma questão, o senhor comentou sobre se durante os 6 meses há insuficiência de leite, aí precisa acompanhar o peso da criança para saber se é necessário ou não introduzir algum outro alimento. 2 perguntas, doutor. Se existe leite fraco, que é o que às vezes as pessoas dizem, o leite é fraco, eu precisei introduzir uma fórmula, ou leite de vaca, enfim. E essa questão do... primeiro, existe leite fraco, doutor? Bom, o leite a gente não pode falar que é fraco. O leite é um produto. O que eu vou ter? Eu vou ter leite. O que acontece? Ele vai ter o leite, a gente considera leite anterior e um leite posterior. Um leite anterior, a gente considera um leite que tem menos gordura. Porque na formação do leite, quer dizer, primeiro ele tem as células, ele produz um transsudato de leite que vem da célula produtora, posteriormente ela libera glóbulos de gordura. Então, aquele leitinho que tem anterior, que está na mama, que o bebê mama facinho ali, os primeiros, não tem um volume, não tem nada, você pode falar é 10, é 20, é 30, não tem isso, mas no começo ele vem um leite mais ralinho. Certo. Então, o que ele é ralinho? Porque ele tem menos gordura. O leite de final de mamada, de meio para final de mamada... E esse leite inicial é o que sacia a sede. Exatamente, a gente fala que sacia a sede. O leite final é um leite que tem a quantidade de gordura maior. Então vai aumentando a densidade de gordura no leite. E a gente sabe que a grande parte calórica do leite é dada pela gordura. Então, tendo mais gordura, ele vai ter mais energia. Certo. Então, a questão é de acertar a mamada. O que eu falei da questão do peso do bebê, que a gente sempre tem que seguir, porque a gente espera um ganho de peso para esses bebês adequado para manter o crescimento adequado. Sim. Né? A gente não precisa necessariamente introduzir outro leite. O que acontece? Às vezes eu preciso orientar a mamada. Como fazer a mamada? Porque, pensa uma coisa, um bebê que está tomando só aquele leite anterior, ele está tomando leite com pouca densidade calórica. Então eu preciso ensinar essa mãe a oferecer o leite posterior para esse bebê. A questão de produção. Eu tenho mães que têm uma produção muito acima do que o bebê toma. Porque pequena estimulação da mama, ela vai produzir um monte de leite. Certo. Tem outras mães que produzem em cima do que ele toma. Então ela tem a produção, o bebê mama, ele está crescendo adequadamente, mas ela não tem um volume excedente. E isso varia de mãe para mãe. Mas as mulheres, elas têm a mesma capacidade para produzir leite e em quantidade suficiente? Normalmente elas têm. Se elas não tiverem nenhuma alteração da mama, que é uma coisa importante a gente pensar, se ela teve alguma doença na mama que produziu alguma lesão, bloqueou o ducto, se ela tem uma cirurgia de mama que alterou a mama dela, pode ser que ela tenha capacidade menor. Normalmente a mãe produz leite, quando tem gemelar, ela produz para 2. Eu tenho mães de trigêmeos que produziram para os 3. Né? Porque varia da estimulação, do tempo que ela trabalha amamentando. É um trabalho, porque toda mãe que amamenta tem um tempo longo que ela ganha esse tempo. Mas ela deixa de fazer outras coisas para amamentar o bebê. Sim. Ela não perde o tempo, porque isso vai reverter para a saúde do bebê no futuro. Isso, muitas vezes, ela economiza muito tempo do futuro dela, porque um bebê saudável, amamentado, raramente ele fica doente. Né? Então eles não vão, ela vai ao pediatra para fazer acompanhamento de desenvolvimento do bebê. Raramente ela vai ao pediatra para patologia, para doença. Esses bebês raramente adoecem. Então, é uma vantagem, porque um bebê doente, ela perde muito mais tempo que ele doente do que se ela estiver trabalhando a amamentação desse bebê. O bebê doente, ela fica preocupada com ele doente, ele dá gasto de saúde, porque ele tem que ir ao médico, ela não pode trabalhar ou fica limitado no trabalho, porque o bebê exige mais da mãe. E aquele bebê que está mamando adequadamente, embora ela fique tempos com o bebê, vou falar assim, você fala que o bebê mama, a mãe fica tranquila. Não, ela tem um trabalhão danado. O bebê ocupa muito tempo dela. Muito tempo. Eu vou até pegar. Pode continuar. Mas então, o que acontece? Mas esse bebê saudável é muito melhor que um bebê doente. O bebê doente acaba o tempo. E ela acaba psicologicamente
tendo um bebê saudável, ela fica muito mais tranquila. Sem dúvida alguma. Então, um bebê doente na casa, na família, a mãe fica desesperada. Mãe, pai, todo mundo. Então, é uma dificuldade, um estresse muito grande. Outra coisa, com a mãe muito estressada, o leite diminui também. É uma cansaço também é um fator. Cansaço, má alimentação. Má alimentação, eu diria o seguinte: o leite, para produzir, ele consome nutrientes da mãe. Então a mãe pode desnutrir, né? Pode chegar a desnutrir porque se ela não tiver a fonte. Mas normalmente a quantidade proteica e de carboidrato do leite é igual, né? Tem alguma variação na parte de gordura, né? Porque a gordura depende um pouco da ingesta. Mas normalmente a mãe ganhou peso durante a gestação e esse peso vai acumulado em gordura. Essa gordura vai ser novamente jogado para o aleitamento, vai sair pelo leite. Então, há uma tendência da mãe que amamenta a perder essa gordura mais rápido do que aquela que não amamenta. Isso é uma grande vantagem para a mulher, porque ninguém quer ficar gordinho. Então, a perda de peso fisiológica, né, porque ele vai ser incorporado na alimentação do bebê, é um jeito que a natureza reservou para você guardar a gordura, o nutriente, a caloria, né, para você passar para o bebê. Então a mãe guardou, acumulou durante o período e vai passar para o bebê. Tá? Agora, se a mãe também não cuidar da alimentação dela em termos excesso, porque nesse período tem mais fome e tudo, exceder ou as alterações que normalmente faz, muito doce, muita coisa, ela vai engordar também. Então não resolve o problema. E aí não adianta, né? Tira de um lado e sobrecarrega do outro. A alimentação da mãe deve ser uma alimentação saudável, tranquila, fazer todas as refeições que ela precisa, sem excesso, para você poder manter o peso e dar um alimento ideal para o bebê. As vitaminas que são de uso, que são tipo a vitamina C, essas coisas, é uma coisa diária, você está consumindo e está usando. Então essa vitamina, se você não tiver a vitamina, realmente você não vai passar para o leite, você não tem estoque. Vitaminas que se estocam, que são as lipossolúveis, então sobre a gordura você pode durante um período se manter. Agora as que são complexo B, complexo C, você vai ter que ter uma ingesta da sua alimentação. Isso é importante para manter a mãe e o bebê. Ah, ótimo. Então vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Para criar um programa contra drogas, acesse o nosso site. Nem sempre os remédios anunciados são a solução para os problemas de saúde. Eles podem causar efeitos indesejáveis e que nem sempre você espera. A sua qualidade de vida não depende só de medicamentos, mas também de estilos de vida saudáveis. Fique atento para as propagandas que prometem a cura para muitas doenças. É como diz o ditado, quando esmola é demais, o santo desconfia. Procure a orientação de um médico ou de um farmacêutico.
por que meu irmãozinho foi pro céu? Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas com a sua ajuda, elas podem ultrapassar a idade do porquê. Para saber mais, acesse todascrianças.org.br. Voltamos com Saúde em Pauta Online, falando hoje sobre a amamentação e a importância do leite materno. Eu não tinha conseguido entrar no chat aqui no primeiro bloco, então o pessoal me ajudou aqui, já tem várias perguntas aqui para o doutor. Antes de mais nada, eu quero perguntar, até a gente estava conversando aqui no intervalo, doutor, sobre a questão psicológica, né? Sim. Por experiência própria, estou passando por esse momento que eu estou com um bebezinho de 4 meses, agora vai completar 4 meses, e por mais que a gente, eu sou mãe de primeira viagem, e busquei me informar muito durante a minha gestação, lia sobre a amamentação. Mas quando a gente se vê na situação, a coisa pega, literalmente, né? Por mais que a gente tenha o estímulo da maternidade, orientação de profissionais, apoio do marido, de mãe, enfim, é um processo muito mais complexo e complicado do que eu, pelo menos, imaginava, e pelo que eu converso com outras mães, também isso se estende para elas. Então, quer dizer, e já ouvi dizer que a produção de leite está muito no cérebro. É isso mesmo, doutor? É verdade. Se você tem um mecanismo de funcionamento da mama adequado, ela trabalha por estímulo. O bebê suga, ele aumenta a produção. Agora, a mãe pode bloquear essa produção. Aí está a questão do funcionamento do cérebro. Quando ela é estressada, quando a situação familiar, a situação de vida fica complicada, ela acaba reduzindo a produção de leite, né? E tem mais dificuldade. Quando ela tem na vida, porque a gente sai, a gente planeja um caminho, de repente nós somos abordados, tem uma greve de ônibus, uma coisa que você não consegue cumprir suas coisas, você estressa e a mãe produz menos, né? Quando a criança fica doente, a gente vê muito comum na maternidade, quando as mães dos prematuros, o bebê não está indo bem, a mãe está produzindo bem leite. Quando o bebê tem alguma piora, essa mãe reduz a produção de leite. A mama não mudou nada, mas o que mudou foi a cabeça da mãe, a parte psicológica, a parte emocional da mãe. A mãe briga com o pai da criança, ou briga com alguém, né, da família, também reduz produção. Então, a parte emocional, a mãe amamentando, ela precisa ser muito carinhosamente tratada para você poder ter esse desenvolvimento. Porque realmente qualquer coisa... E tem que ter muita paciência também, porque principalmente nos primeiros dias de vida, o bebê, às vezes ele dorme, aí você tem que estimular, tem que acordar, às vezes passar mais de 1 hora amamentando. Exatamente, tem o tempo prolongado. Outra coisa que tem, esse período pós-parto, a mãe está muito suscetível ao ambiente. Então, qualquer coisa, ela chora fácil, ela tem dificuldade, às vezes ela não sabe nem por que está acontecendo isso. É a gente chama de uma depressão pós-parto, uma dificuldade ali que tem. E esse processo, se não for observado pelas pessoas que estão junto dela, ativada, ela acaba tendo dificuldade e realmente produz menos leite. Certo. A Mariana tem algumas perguntas aqui, e algumas até porque eu só consegui entrar no chat agora, o doutor até já comentou e já respondeu algumas, né? Como a Maria, ela pergunta aqui que o leite em posse é muito inferior ao materno, existe mais risco de contrair doença, sim, como o doutor já explicou, né? Inclusive a Mariana está dizendo aqui, a amamentação é mais econômica para a família, basta multiplicar o preço de uma lata de leite em pó pelo número de latas necessárias ao longo da vida da criança e somar ainda o dinheiro gasto em biberões e tetinas, não sei. Biberões são mamadeiras. Tá certo, é isso mesmo, Mariana, olha, a economia... É verdade, a gente faz economia em termos de preço de lata de leite, mas a gente tem que fazer economia em termos de gasto em saúde. Esse é o mais importante, porque quando você tem uma criança que tem um hábito alimentar inadequado, ou uma criança que, pela alimentação inadequada, se tornou obeso, esses gastos são multiplicados ao longo da vida dele. Então isso é muito grave, né? Então o ideal, é ter uma alimentação saudável desde o início, é ganho da vida em termos de saúde muito grande. E mesmo na idade adulta, isso pode repercutir.
A Raíssa também pergunta, o doutor já até comentou, ela diz, o meu filho faz 2 anos e continua a querer mamar. Tenho ouvido alguns comentários negativos a esse respeito, porque ele já é crescido. Devo desmamá-lo? Bom, essa questão, eu acho o seguinte, é uma questão entre a mãe e o bebê. Tá? Como eu falei, o leite adequado, leite é uma função. Agora, se essa amamentação estiver prejudicando emocionalmente o bebê ou a mãe, ela vai ter que trabalhar essa questão. Tá? Não é desmamar, você não pode chegar a partir de agora, acabou, não mama mais. Mas seria conversar por que prolongar. Né? Se estiver tranquilo para os dois, eu manteria mais algum período que ele vai tender a desmamar. Existe uma coisa bastante importante, enquanto a criança mama, ele é um bebê. Então, o crescimento da criança, em termos emocionais, em termos de passar para outra fase da infância, é importante, na minha opinião, ele separar essa amamentação. Porque bebê mama, a criança mal não mama no peito. Então, ele vai fazer um estágio diferente. Então, é ruim perder isso? É ruim, a criança não gosta de perder. Mas se ela quiser conquistar outros estágios do movimento maturacional, ela vai ter que perder algumas coisas. E a amamentação é uma. Por que a mãe às vezes não quer perder a criança? Porque ela acha que a criança vai, a hora que ele desmamar, a criança vai deixar de gostar dela às vezes. Vai reduzir o amor por ela. E não é verdade. Tem outras formas de manter esse carinho, esse amor, e não necessariamente a amamentação. Então tem um período adequado para cada coisa. Eles vão mamar, agora, pode, não vai causar problema, mas de repente, com os amiguinhos da escola, falar, bom, a criança tem 5, 6 anos, está mamando, contar para o amiguinho que está mamando, ele está, em termos da estrutura escolar, ele está diferente. Certo. Né? Ele precisa saber trabalhar com isso também. E por que ele precisa de mamar numa idade tão alta? Vai fazer mal? Não. O leite é um produto, o leite é bom para ele. É uma opção da mãe, na verdade, né, doutora? E para a mãe também. Tá. Eu tenho uma criança grande mamando, acontece, tem mães que não tem importância, está tranquilo. Para ela está tranquilo, o bebê está tranquilo, não vejo impedimento. Tá. Mas socialmente você começa a ter cobranças. Quanto maior a criança, maior a cobrança. Maior a cobrança. Tá. Deixa eu pensar nessas coisas também. Tá certo. O Leandro deixou uma pergunta também, que o doutor já respondeu, que o aleitamento materno protege a criança de doença, sim. A Carla pergunta se amamentar faz a mãe emagrecer também, sim. O doutor já comentou. Bastante pergunta aqui, é um tema realmente que interessa todas as mamães aí de plantão. Francine Silva, ela pergunta, aliás, eu vou até acrescentar uma coisa antes, o senhor pode comentar isso e depois falar do que eu vou perguntar. Ela fala, posso tomar pílula anticoncepcional? E até o senhor trouxe um mamilo para explicar, queria que o senhor explicasse como é que é feita a estimulação da mama, porque tem mulher que não tem bico na mama. Então isso é preciso fazer um trabalho preventivo, quer dizer, antes do parto, né, durante a gestação, fala-se inclusive que é bom passar algumas coisas como bucha vegetal, a pomada XY, enfim. Como é que se trabalha isso, doutor? E a questão da pílula também. Tá. Bom, a questão do preparo de mamilos. Nós não acreditamos que tenha grande alteração no preparo de mamilos, porque durante a gravidez há uma modificação nos tecidos maternos. Uma mama que não tem o bico, ela pode, ao longo do desenvolvimento, ela ficar fácil ter a protusão do bico. Tá? Então, o que a gente recomenda? A outra coisa, a passagem de pomada, essas coisas, ao meu ver, não melhora, não previne o risco de fissura mamária. Tá? Então, e qual é a função o fato de passar essas pomadas, essas coisas, no meu entender, não previne. Então, não tem indicação, no meu entendimento. Tá? O que acontece? Quando a criança chega, a mãe chega no final da gestação, a mama também está amadurecendo. Ela está mais embebida em tecido, então ela fica mais fácil a protusão. Porque o mamilo plano, a gente tem que fazer uma distinção entre o mamilo plano e o mamilo que é invertido, que ele está para dentro. Não sei se dá para pegar aqui. Ele está para dentro, e quando você faz uma expressão na mama, se você com os dois, você faz a expressão aqui na areola, o mamilo invertido, ele entra para dentro. O mamilo
plano, ele sai para fora. Então, essa é a importância. Mas, de qualquer forma, não teria dados, assim, não teria grandes problemas. Por quê? O mamilo é apenas uma referência de onde o bebê vai abocanhar. O mamilo serve, na amamentação, para estimular o palato do bebê. Quando estimula o palato do bebê, o bebê suga. Então ele vai estimular o palato e o bebê vai puxar a mama para dentro. Né? Então vai entrar a areola dentro da boca do bebê. Quando ele consegue pôr a areola dentro da boca, ele vai aprender os seios que tem leite aqui. Ele vai tirar leite daqui. Se ele pegar o mamilo, ele não tem os seios lactíferos aqui dentro e ele vai machucar esta mãe. Então a amamentação no mamilo não vai dar certo. A amamentação tem que acontecer, ele tem que abocanhar a areola. Essa abocanha da areola pode ser auxiliada. Então é importante no começo da vida, na maternidade, logo que o bebê for colocado com a mãe, com o bebê, ser observada essa questão. Então, o acompanhante, quem acompanha a enfermagem, todo precisa olhar a mamada, ver se ele está fazendo uma pega adequada. Isso evita as lesões de mamilo. Senão fica o chamado chupetar, né? Exatamente. Que aí ele acaba não sugando. Não sugando. Se ele só lambe aqui, fica na pontinha, ele não vai conseguir tirar leite. E não tirando leite, a mama tende a engurgitar. Então a mãe tem uma mãe engurgitada que fica mais difícil de mamar. Então, orientação básica. No começo da vida, o que você tem que trabalhar? Tem que trabalhar a mama para adequar o bebê. Ela tem mamilo plano. Tudo bem, tem mamilo plano, eu vou massagear, deixar a mama tranquila. Se ela não estiver cheia, estiver bem no início, ela não está uma mama que ela engurgitada. Então ela vai fazer. Vou ensinar a mãe a fazer uma preguinha aqui, ó. Vai fazer uma preguinha aqui e vai achatar um pouquinho o mamilo para facilitar ele abocanhar. Quando ela faz esse movimento aqui, ele expõe um pouquinho, o bebê vai abocanhar. Essa abocanhadura. E aí ela vai observar, porque ela, quando o bebê estiver sugando, estiver mamando, ela não vai conseguir ver a auréola, né? Porque vai estar grande parte da areola dentro da boca do bebê. Tá. Exatamente. Vai estar dentro do quarto da areola, vai estar dentro da boca do bebê. Certo. E aí ela não vai ver. Então, isso é fundamental. Ele está abocanhando muita areola, bastante, o máximo possível de abocanhamento da areola é bom para o bebê. Tá? Existem alterações, às vezes a gente tem dificuldades. Uma areola muito grande, ou um bico muito grande, um mamilo muito grande, e um bebê prematuro com uma boquinha muito pequena. Ele vai ter que ir adequando. A gente sabe que o bebê vai crescer, então ele vai ter que ir ensinando o bebê a mamar enquanto ele se adapta, enquanto se acerta. Normalmente a natureza faz com que as coisas se adaptam. Tem casos mais rápidos, tem casos mais lentos. Agora, ajudar nesse período, que eu acho que o que mais faz a enfermagem, alguém que saiba o que está fazendo, sabe olhar a amamentação, vai passar, vai ver a mãe, vai ajudar ela a colocar no pé, posicionar o bebê no peito, fundamental para melhorar. Se o bebê mama o bico, ele vai machucar. O tratamento não é por nada no bico, é fazer ele mamar direito. Fazer ele mamar direito. Posicionar adequadamente. Porque não adianta eu passar um monte de coisa no peito que não vai resolver. Porque se o bebê continuar mamando errado, ele não vai resolver. Tá certo. Então, esse tratamento profissional é extremamente importante. E a questão da pílula anticoncepcional? Aliás, ela faz uma outra pergunta, a própria Francine. Ela pergunta se ela pode tomar pílula enquanto amamenta e se é possível engravidar nesse período, doutor. Olha, normalmente é possível engravidar sim. Por quê? Normalmente a mulher que está amamentando, ela tem um risco de gravidez muito menor. Se for amamentação exclusiva, o risco de gravidez é extremamente baixo, dá em torno de 2%. Com a amamentação exclusiva até o 6º mês. Mas existe o risco. A partir do momento que o bebê começa a mamar menos, ou tem períodos longos entre uma mamada e outra, ou eventualmente não faça a mamada noturna, a chance de ovular é grande. Então elas podem ovular e engravidar. Então o que a gente coloca básico? Na maternidade a gente trabalha. Até os 2 meses, uma amamentação exclusiva, praticamente zero risco de engravidar. Tá? Depois disso você tem uma chance pequena, mas tem. Se a mulher não menstruou. A partir da menstruação, se a mulher menstruou, aí acabou a chance. Aí realmente ela menstruou é que ela está ovulando.
Então ela menstruou, a chance de engravidar é grande, porque é praticamente igual a outra mulher que não está amamentando, se ela menstruou. Ela está fazendo o ciclo normal, então ela engravida mesmo. Nosso grande problema é o seguinte, que muitas vezes ela ovula e normalmente 14 dias depois ela menstrua. Se ela ovular, aí o que acontece? Ela pode engravidar e não menstruar, então ela não fica sabendo. Não vai saber que tão cedo que está grávida. Tão cedo está grávida. Então esse é o grande X. Certo. Se menstruou, tem que fazer a prevenção, não tem jeito. Se não menstruou, você corre um risco. Então 2%, mais ou menos assim dá. Agora, o uso da pílula, você pode usar. Existem pílulas que a gente chama pílulas de progesterona, que podem ser usadas a partir de 1 mês, 2 meses pós-parto. Não altera a amamentação e você protege contra a gravidez. Então, normalmente o obstetra recomenda ou prescreve essas pílulas para a mãe. É só ter uma consulta após de retorno, já conversa essa questão, para verificar o uso da pílula. Não vai ter problema. Não vai ter problema. Não altera. As pílulas de dosagem alta, que tem progesterona e estrógeno, alteram a amamentação, reduzem a produção de leite. As pílulas de baixa dosagem alteram menos. Agora, o ideal é a pílula de progesterona mesmo, que existe no mercado, tá? E recomendado para essa fase. Lembrando que, a partir dos 6 meses, precisa verificar o tipo de pílula que está usando, porque tem algumas pílulas que podem propiciar a gravidez. Pode ter gravidez com elas. A gente tem bastante participação aqui de internauta, e aí, até pela experiência pela qual estou passando também, N outras questões aqui que daria até um outro programa. Mas vou finalizar aqui com a Dora de Natal. Ela faz 2 perguntas, doutor, porque o nosso tempo já está aí, infelizmente, no prazo máximo. Mas ela pergunta se a prótese de silicone nos seios atrapalha o aleitamento, e ela diz que se pode dar água para o bebê durante o aleitamento exclusivo. O senhor já comentou, mas se puder falar rapidamente. Tá. Aliás, ela parabeniza também o programa pelo tema abordado. Obrigada, Dora. Obrigado, Dora. Mas é o seguinte, prótese de silicone, normalmente depende um pouco da inserção dela, como ela foi inserida. Se na inserção dela não teve lesões dos ductos mamários, não vai ter alteração na amamentação, a não ser próteses muito volumosas. Por quê? Porque quando o peito está muito cheio, ele tem uma relação de diminuir a produção de leite. Então, uma outra coisa, a gente não falou, mas peito cheio, manter o peito muito cheio, reduz a produção de leite, porque é um fator que inibe a produção. Uma prótese que está fazendo uma pressão muito grande em cima da mama, vai reduzir a produção, tá? Uma prótese menor, de aves aí, que não, eu acho que não tem alterações importantes, a não ser que teve lesões de ducto. Quando entra e vai colocar a prótese, muitas vezes coloca por baixo da mama. Então, essa aqui não altera nada, não tem, atrás do músculo não tem alteração. Quando eu corto a areola, eu posso ter algumas lesões de ducto, mas a grande parte não tem, funciona muito bem, tá? A questão de dar água. Não necessariamente você precisa, a quantidade de água no leite é muito grande. Você tem um produto leite com 87% de água na composição dele, tá? Então, mesmo que tiver um dia quente, o bebê que está mamando, livre demanda, não necessita introduzir água. Qual é a grande dificuldade na introdução de água? Primeiro, eu estou dando um alimento que não tem caloria, apenas líquido. Ele vai urinar mais, só isso. Então não estou facilitando a vida desse bebê. Outra coisa, a origem da água, de onde ela vem. O que pode acontecer? Se eu der uma água contaminada, eu estou alterando essa flora intestinal do bebê. Sim. Então depende de onde eu estou, o tipo de água que eu estou dando para esse bebê, eu posso causar problemas graves nele. E eu sei que com o aleitamento, não preciso. O leite, a mãe mesmo consumiu essa água e tal, ela, ao longo da vida, desenvolveu propriedades dela para ficar menos doente com essa água que ela está tomando, né? Se não for água tratada, às vezes ele está numa praia, está num lugar que não tem tratamento adequado, de lago, a água ficou na caixa d'água da gente que não está adequada, está com pouco cloro, tudo, então você tem uma água contaminada. Para o adulto, realmente esse livro é fácil. Agora a criança não. A criança, você recebe uma carga bacteriana grande, ela pode desenvolver diarreia.
mesmo nessa questão. Tá ótimo, doutor. A Mariana faz uma ótima observação aqui, ela fala que a Unicef calcula que 1,5 milhão de crianças morrem por ano por falta de aleitamento materno. Exatamente. Então precisa realmente orientação, buscar informação, ajuda profissional, né, doutor? Isso. Tá, agradeço. A ajuda profissional é extremamente importante, porque quem amamenta é a mãe, mas o profissional ajuda a melhorar, porque muitas vezes ela tem a dificuldade. A dificuldade pode levar a impedimento, mas se você está na dificuldade, então procurar uma ajuda especializada, uma ajuda que entenda a mãe. Mesmo depois, durante a amamentação, depois do parto, recorra ao seu médico, a um outro pediatra, ao próprio hospital onde você teve a criança. Exatamente, recorrer para quem pode orientar a amamentação. Tá? Não é, quer dizer, qualquer dificuldade que você tenha, recorra aos bancos de leite. É uma outra instituição que pode orientar mães nesse período, tanto no período que ela vai estar criança maior, no período de volta ao trabalho, é um período muito crítico para a mulher, quando volta ao trabalho e mantém a amamentação, precisa de muita orientação para isso. Sim. Tá? E, então, é uma coisa, recorre ao profissional, ele pode ajudar, não é porque não está dando certo alguma coisa, eu desmamo. Não, eu tenho que procurar ajuda e aí você vai encontrar o melhor caminho para amamentar o seu filho, né, doutor? Doutora Genor, agradeço imensamente a sua participação. O doutor sanou várias dúvidas aqui, inclusive das internautas, né, que realmente é um processo complexo, né? Quando a gente se depara com a situação, você vê que é um universo aí de dúvidas e de questionamentos, mas que com paciência, com a ajuda profissional, você acaba sanando, né, doutor? Obrigada pela participação, boa tarde. E você, internauta, vocês que participaram, muito obrigada pela participação. Estaremos aqui na próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde, falando sobre saúde bucal, a saúde dos seus dentes. Eu aguardo você e até a próxima semana.